Senhor, irmãos. Amém. Como já percebemos, os pastores não estão hoje, né? Mas nós estamos e a presença do Senhor está aqui porque Ele está aqui, né? Então eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias em Efésios 1:4. Glória. Glória. Que diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Pai, aqui está a tua palavra, aqui estamos nós, Senhor, diante de ti. E eu sei, Senhor, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Então, que nessa noite o teu Espírito possa continuar ministrando a cada coração aqui, Senhor. Usa, Pai, usa-me como um instrumento em tuas mãos, Senhor. E que eu possa transmitir para a tua igreja tudo o que o Senhor tem dito a mim, Senhor, em nome de Jesus. Que cale-se as vozes agora, Senhor. E que seja dito somente a voz do Senhor sobre cada coração aqui. Que toda mente, Senhor, seja aberta, Pai, para que venha a ter a revelação do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor ouviu essa oração e todas as outras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode até parecer combinado, ironia do destino, não sei, né? Mas quando o Senhor trouxe essa palavra, foi exatamente a palavra lapidação que o Senhor trouxe no meu coração. E aí até a gente, depois a pastora veio falar sobre escolher o louvor, e ela falou que o Senhor tinha falado muito com ela sobre esse louvor, né? Eu falei, meu Deus, né? Se havia dúvidas, para mim não há mais, né? E é o mesmo Espírito, e esse Espírito testifica, né? Então, o Senhor tem falado comigo sobre que nós somos as pedras preciosas do Senhor, né? Porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, depois que a gente conhece a Ele, a gente começa a passar por processos. E esses processos, eu não digo que sejam processos tão fáceis de passar, mas são possíveis, né? E aí a gente vem sendo lapidado, transformado, e esses processos eles são os processos de cura, de libertação, de restauração. E aí, à medida que a gente vem sendo lapidado, a gente vem sendo moldado, existe a possibilidade da purificação. E aí é onde ocorre a restauração também em nós. Aí eu escrevi aqui, é como se fôssemos uma pedra, né? Ainda não preciosa. Porque se for olhar aos olhos de quem não conhece em um garimpo, só vai saber que aquela pedra é preciosa quando uma pessoa que é especialista em pedrarias, ela vai ver. Então, em meio a um monte de pedras, se eu ou você que não temos o entendimento, se a gente olhar, a gente não vai dar valor nenhum para as pedras. Mas quando existe uma pessoa que é especialista naquilo, um exemplo, um garimpeiro, ele vai saber que em meio a todas aquelas pedras vai haver aquela qual ele pode separar. E aí esse garimpeiro ele faz o quê? Ele pega essa pedra, ele ajunta, né, todas aquelas que são de valor, vai separar, vai levar para um lugar, e nesse lugar acontece a lapidação. A lapidação, ela dizendo com referência a essas pedras, ela vai tirar todas as partes que não tem proveito, que não vai surtir nenhum valor. Então vai tirar todas as rebarbas, vai tirar tudo que não presta ali. E aí vai ficar somente a gema que eles falam, né? Gema que se torna a pedra preciosa. E assim somos nós. Porque quando a gente ainda não conhece ao Senhor, a gente chega bruto até Ele, né? Chega cheio de traumas, chega cheio de certezas que colocamos, chega cheio de sujidades. A
chega imperfeito e impuro. E isso, à medida do processo, à medida que a gente começa a caminhar com o Senhor, vai mudando em nós. E muda por quê? Porque eu posso, eu sou capaz? Não, muito pelo contrário. Essas mudanças vão acontecendo à medida que o Senhor vai fazendo acontecer em nós. Eu anotei aqui, que eu procurei e pesquisei, né? Que lapidação significa que é o processo de corte, desgaste e polimento de materiais, principalmente pedras brutas, para transformá-las em gemas preciosas com brilho, facetas e formas definidas. Essa técnica valoriza a transparência, a cor e a dispersão de luz. É a lapidação que dá forma. É o processo, conforme a gente vai estar caminhando firme na presença do Senhor, esse processo vai trazendo para nós tudo que nós precisamos. E na nossa origem, aquela pedra, um exemplo, consiga visualizar na sua mente uma pedra preciosa, em meio a pedras em volta. Ela continua, desde a origem ela é preciosa. Ela já foi criada sendo preciosa, mas o que estava em volta dela estava condicionando ela a não ser preciosa. E assim é sobre a minha vida e sobre você. Quando a gente não conhece a Cristo, nós estamos cheios de coisas que faz com que o que nós temos de essência, que vem do Senhor, fiquem abafadas, fiquem acuadas, e elas não transmitem o que é para ser transmitido. E na caminhada, no processo, a gente vai seguindo e o Senhor vem lapidando, vem nos curando, nos transformando, nos libertando. Por isso que é necessário que a gente se abra, que a gente se permita, para que a gente venha resplandecer o que é de Deus em nós. Isso não é nosso mérito, não, porque essa transformação, esse agir é o poder de Deus em nós. É o poder de Deus em nós. E só pode ser notado por aqueles que conseguem ter um olhar clínico, um olhar que é puro, um olhar refinado. E o Senhor tem esse olhar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não sei se existe alguma área em que você ainda tenha dificuldades, tenha deficiências, mas o Senhor, Ele é a mão poderosa que pode nos lapidar, que pode tirar de nós o que ainda existe de crostas, de coisas ruins, para que a gente possa estar de acordo com a vontade dEle e que a gente possa permanecer firmes, exalando, transmitindo da luz do Senhor, porque vem do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E aí, quando a gente fala em processos, né, muitos mistificam com... Eu não estou dizendo que a gente não passa por situações ruins, muito pelo contrário. Todos nós vivemos nossos problemas e nossos dilemas no dia a dia. Só que existem pessoas que convertem isso para um vitimismo, para uma situação de coitado. Quando eu digo processo, não é aquela situação em que eu vou me colocar como coitada, estou passando pelo processo, estou passando pela prova, de que eu vou me conformar com aquela situação e vou viver nessa situação, né? Que é como se estar em Cristo, eu tivesse que estar pagando preço a todo momento, que eu estando em Cristo, eu tivesse que estar sofrendo, que o crente tem que sofrer em constância, tem que viver no sofrimento, uma sofrência gospel, vamos dizer assim. Para ser cristão, tem que manter a prova, tem que estar ali. Não é isso. O processo é um processo de purificação, porque quando em nós existe algo que ainda não nos permite estar caminhando com o Senhor, tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Mas se eu me coloco numa posição de vítima e eu pego e fecho um casulo, eu me fecho naquela situação e atraio todas aquelas crostas que o Senhor já tinha tirado de mim, elas voltam, elas querem novamente fazer parte de mim, sendo que eu não faço parte mais daquilo. Então, a gente precisa, realmente, a gente pode ter as situações, né? Igual eu disse, eu não estou aqui dizendo que é um mar de rosas, não é nem para nós que
está. Porém, quando nós estamos em Cristo, a gente passa por tudo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, porque o Senhor, Ele nos acompanha, o Senhor nos fortalece, o Senhor faz com que a gente viva melhor a cada dia. Então, o que a gente precisa é sair dessa posição e entrar na frequência do Senhor no sentido de quê? De receber essa cura, essa libertação, essa restauração, para que a gente possa experimentar do que é o poder de Deus, do que é a manifestação do Espírito. E esse processo ele é individual e transferível. Não tem como o outro passar o que eu preciso passar, não tem como o outro receber a cura que eu preciso. Muitas vezes eu posso enxergar no outro uma facilidade que eu tenho dificuldade, mas para cada vida a sua individualidade. Para um tem uma facilidade, para outro uma dificuldade. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o irmão com amor, com respeito, entendendo que para mim aquilo pode ser fácil, mas para ele pode não ser. Então eu preciso respeitar o tempo de cada um, porque cada um está em um processo. Existe um tempo para cada um evoluir, vamos dizer assim. Então nós precisamos respeitar esse tempo. Só que nós precisamos também não ficar nele, não querer ficar estagnado, sabe? Se eu estou passando por uma situação que não seja tão boa, eu preciso procurar entender aquilo. E como que eu vou entender? O Espírito Santo, a palavra de Deus, existem as revelações. Às vezes a gente quer tanto do Senhor e a gente se sacrifica muito para buscar o que é de Deus, sendo que está tudo tão fácil. E essa facilidade não é porque as coisas de Deus elas têm que ser desleixadas ou de qualquer maneira, não, mas existe uma graça liberada sobre nós. Existe o que o Senhor fez. Jesus veio, Ele se entregou por nós, Ele tornou tudo mais fácil para nós. E às vezes, por essa facilidade, a gente não valoriza. A graça, ela está liberada para todos aqueles que creem em Cristo. Muitas das vezes nós pegamos a graça. A palavra graça, ela significa favor imerecido. Mas o mundo aí fez com que essa palavra tivesse a cada vez mais desvalorizada. Porque se a gente pegar e for olhar aí um exemplo num mercado, numa loja, e tá lá, de graça, quer dizer o quê? Que eu vou fazer algo e não vou pagar nada. Só que normalmente a gente não valoriza. Essa palavra está sendo muito mal usada. E aí, quando vem para Cristo, ela não entende que a graça não é algo que não tem valor. Muito pelo contrário, tem muito valor. E é valor de sangue, porque foi o sangue de Cristo que foi derramado pela minha vida e pela sua, para que a gente hoje estivéssemos aqui reunidos, para que a gente hoje tivesse acesso livre ao Senhor, para que a gente hoje pudesse falar com o Senhor e ouvir a sua voz. Está tudo liberado para o mais novo, para o mais velho que está aqui nessa noite. Não há mais impedimento. A graça está liberada, e por ela estar liberada de uma maneira tão simples, as pessoas às vezes querem dificultar, às vezes querem enfeitar muito, querem impor dificuldades. Se hoje nós temos sido ministrados aqui na nossa igreja sobre a graça, nós caminhamos sobre a graça, até o Ministério das Mulheres caminhando sobre a graça. Nós caminhamos sobre a graça. Mas precisa-se ainda, o Senhor falou comigo, falou há um tempo já, de que ainda existem irregularidades. Em que sentido? Em que ainda existem corações que não estão alinhados a essa graça. Existem corações que ainda necessitam fazer o que a lei pede, mas nós não vamos conseguir. O povo de Moisés não conseguiu. Porque se o povo de Moisés tivesse conseguido cumprir toda a lei, Deus não teria enviado o seu filho, Deus não teria permitido que Jesus entregasse seu filho, que ele entregasse seu sangue por mim e por você. Não é possível, não existe sacrifício maior
toda vez que eu tento me sacrificar, toda vez que eu tento fazer algo para barganhar bênçãos, para barganhar dons ou talentos do Senhor, eu estou crucificando a Jesus novamente. Nós precisamos de uma vez por todas parar com isso. Nós precisamos de uma vez por todas nos alinharmos sobre a graça de Deus, aceitarmos que nós já fomos aceitos, e não é pelo que nós fazemos, mas é pelo crer. Nós precisamos crer verdadeiramente no Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória. Glória a Deus. Sem posse dessa graça. Aleluia. Aleluia. E nós somos essas pedras preciosas. Nós somos. Cada um que aqui está é uma pedra diferente. Uma maior, uma menor, mas todas preciosas. Então, nessa preciosidade, não é porque eu sou, não, mas é porque Ele é, e porque Ele é, Ele faz com que nós sejamos. E se nós somos porque Cristo fez com que a gente se tornasse melhor a cada dia. O mérito não é meu, o mérito não é seu, porque às vezes na caminhada, no processo, a gente vem olhar para trás, e é necessário que a gente olhe para trás, não porque a gente volte e nem que a gente se orgulhe disso, mas a gente precisa olhar para trás para ver de onde o Senhor nos tirou. E quando a gente olha para trás e vê que, olha, eu olho para trás e o Senhor tem feito grandes coisas, estou melhor hoje, eu começo a olhar para o lado. E quando eu olho para o lado, existe um irmão, existe uma irmã com dificuldade. Por quê? Porque ele ainda não entendeu o verdadeiro sentido da graça. E o que eu preciso fazer? Eu preciso incentivá-lo para caminhar junto. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo ele é único. Mas se o corpo não estiver totalmente alinhado, ele vai se tornar deficiente. Esse corpo precisa estar conectado de uma maneira simples e de uma maneira que ele se mova no mesmo sentido. Porque se eu quiser que o meu lado direito vá para frente e o meu lado esquerdo vá para trás, eu não saio do lugar. Mas se eu alinho o meu corpo, se eu me posiciono para frente e eu caminho para onde eu desejo ir, o meu corpo avança. Então nós precisamos nos alinhar para que o Senhor venha fazer muito mais do que Ele já tem prometido. O Senhor tem falado, o Senhor tem trazido muitas palavras de revelação para nós. Muitas promessas nós vamos viver esse ano. Nós vamos ter, será um ano de colheita, será um ano extraordinário. Nós temos recebido palavras gloriosas, né? Mas eu não posso voltar. Eu não posso, não há tempo. Não há tempo para voltar. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento. O Senhor tem falado sobre aceleração. Quando fala essa palavra, chega no meu coração, já se acelera. Eu não sou muito acelerada não, mas o Senhor tem feito eu me mover um pouco mais. E para que esse corpo que nós somos possamos viver esse tempo de aceleramento, a gente não pode perder tempo retrocedendo, né? Nós não podemos perder tempo. Não há tempo a perder, porque todo o tempo que nós temos, nós podemos avançar cada vez mais. Um menos, outro mais, mas sempre para frente, sempre avançando, sempre rompendo, porque está liberado. A cada dia, a cada encontro que nós temos com o Senhor, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, na nossa casa, seja em reuniões com os amigos, nós experimentamos da cura, da libertação, da restauração que o Senhor tem. Porque o Espírito Santo, Ele está em nós. A partir do momento em que nós aceitamos, nós cremos em Cristo, o Espírito Santo foi liberado para nós. Deus, um dia, Ele enviou ao seu povo Jesus. Por quê? Porque assim como eu disse, o povo não foi capaz de cumprir toda a lei.
Mas Jesus foi e Ele enviou para nós o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele sabia que nós não seríamos capazes de nos mantermos no caminho sem a ajuda do Espírito Santo. Porque todas as vezes que nós caminhamos e avançamos, algo nos diz, vem aquela voz que não provém do Senhor e fala: tá errado aí, tem alguma coisa que não está certo. Olha, você precisa sacrificar um pouquinho. Isso aqui não está acontecendo porque faltou você fazer aquele jejum de 10 anos atrás. Você não subiu ao monte como antigamente. Você não fez sacrifícios que você fazia. Então por isso que não está dando certo. Essas vozes vêm para nos confundir, para nos fazer novamente desacelerar, para fazer com que a gente venha ter dúvidas. E a dúvida, ela não provém do Senhor. Todas as vezes que nós temos dúvidas, pode ter certeza que se nós orarmos por um minuto que seja, uma oração sincera, o próprio Espírito vai trazer revelação e o Espírito vai tirar toda a dúvida. Não precisa de mais sacrifícios, não. Porque se eu fizer isso, eu vou estar anulando, eu vou deixar com que passe para mim a glória e o mérito que é do Senhor. Porque se aconteceu o meu milagre, eu vou dizer: foi porque eu fiz aquele jejum de 3 dias e 3 noites. Foi porque eu fui no monte mais alto do Rio Grande da Serra. E a glória vai para quem? A glória deve ser somente do Senhor. Nós precisamos experimentar toda a graça liberada sobre nossas vidas. É leve, é suave, não é pesado. Se começou a ter peso, pode parar. Para e começa de novo, porque o Espírito Santo está liberado para nos trazer de volta ao caminho, que é o caminho reto, correto pelo Espírito de Deus. E esse Espírito Santo, ele está em mim e ele está em você. E não precisa mais que a gente faça nada para que haja trocas. Nós não precisamos mais. Existe uma palavra revelada. E essa palavra revelada, ela traz clareza para nós. Quando nós oramos ao que está na palavra, nós lemos a palavra, o Espírito Santo traz. Pode ser cedo ou tarde, mas ele não falha, ele não tarda em trazer a revelação e a resposta que nós precisamos. Então é chegado um tempo, e esse tempo chegou, esse tempo é agora, de ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz. Volte para o caminho, volte para a graça, porque se você voltar para a lei, é morte. E a morte não é somente da carne, é o espiritual, porque nós não conseguimos e nós não conseguiremos cumprir o que a lei pede. Então venha para a vida, venha para a graça, seja lapidado pelas mãos do Senhor, para que em nós volte o que o Senhor tem sobre a nossa essência. O que é valoroso está em nós como Espírito, já está pronto, já está liberado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluia. Jesus tu és bom. Cada um tem uma jornada a seguir com Cristo, cada um com sua necessidade de transformação, mas todos têm essa necessidade, sermos mudados pelo Espírito de Deus, porque ao nascer, ou melhor, antes mesmo de nós nascermos, nós já tínhamos o peso do pecado, mas também, assim como nós lemos aqui em Efésios, antes mesmo de nós nascermos, nós já tínhamos a escolha de Deus. O Senhor já havia nos escolhido. Então, se antes, quando nós não conhecíamos da palavra, da revelação do Senhor sobre nossas vidas, nós tínhamos o peso do pecado, hoje nós já trazemos a graça, a leveza da graça, porque nós já somos perdoados, somos purificados e transformados, porque o Senhor, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos purificou através de Jesus. Aleluia, Jesus.
e automaticamente nos tornamos livres quando conhecemos a Cristo e nos unimos com Ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos 3, 24. Falta só um pouquinho. Sabemos que Ele primeiro nos amou antes mesmo de existirmos e tomamos consciência desse amor quando o reconhecemos como Senhor e Salvador, quando o aceitamos e cremos nele. Lá em Romanos 3, 24 diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E continua: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. O que é mais necessário? Eu me matar de fazer o que eu não preciso fazer, ou eu somente crer e confiar que eu já sou aceito, eu já sou salvo, eu já sou curado, eu já sou liberto, eu sou restaurado, já existem todas as coisas liberadas para a minha vida. Não precisa mais, eu não posso mais aceitar essas falas de Satanás, essas falas da minha mente. Eu preciso anular elas de uma vez por todas e entender que quando em Cristo eu morro, em Cristo eu sou ressuscitada e em Cristo eu recebo a vida eterna e a eternidade já está preparada para mim. Mas essa eternidade poderosa e gloriosa, ela se inicia aqui. Nós precisamos viver a plenitude do Espírito aqui na terra. Nós precisamos viver essa graça de tudo que foi liberado pelo Senhor e deixar de uma vez por todas que nossos esforços tomem a frente da nossa fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E nós seguimos no processo, né? Esse processo de cura, libertação, restauração, renovo. Nós vamos seguindo, porque nós nesse processo de lapidação nós vamos sendo moldados e trazidos à origem. Nós falamos muito sobre origem, né? E eu fico maravilhada, porque se a gente for ver como a pedra preciosa que eu disse, né? Ela estava lá bruta e o garimpeiro lá leva para o lapidador e ele lapida e traz a revelação daquela pedra preciosa. E assim somos nós, na medida que nós passamos pelos processos com o Senhor, nós vamos sendo moldados, né? Nós vamos sendo transformados. Para quê? Aí eu vou falar, para quê? Para que acontece isso? Para que a gente seja levado de volta à nossa origem. Nós voltamos para a glória. Enquanto nós passamos pelo processo aqui, nós estamos nesse processo de lapidação para nós nos tornarmos purificados pelo Senhor. Não que nós não sejamos através do sangue de Cristo. Não, nós já somos purificados pelo seu sangue. Mas os processos de transformações, ela é uma preparação para a nossa ida para a glória, para nós voltarmos para a nossa origem, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Porque assim como Jesus, ele veio, ele esteve na terra e voltou para o céu, assim será comigo e com você. Então essa purificação, ela nada mais é do que a preparação do Senhor, de nós como noiva de Cristo, para sermos levadas para a glória, para estarmos juntos dele. Aleluia, que maravilha! E assim, como a pedra preciosa, vamos tomando forma, e o brilho do Espírito de Deus vai reluzindo de dentro para fora. E eu não preciso mais colocar adornos, eu não preciso mais me enfeitar, eu não preciso mais colocar purpurina e nem glitter.
Não preciso. Eu não preciso mais mascarar, eu não preciso mais fingir, eu não preciso mais querer ser o que eu não sou, porque quando eu estou nesse processo de lapidação, é inevitável que em determinado momento a luz de Cristo, ela resplandeça, e quando ela resplandece, ela sai de dentro para fora de nós, e nada que a gente faça faz com que essa luz seja escondida. Na palavra do Senhor fala que não pode se colocar uma lamparina para baixo porque ela traz luz. É assim que acontece conosco. Na medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos permitindo que o Espírito venha nos moldar, nos ensinar, nos purificar. Essa luz, ela transparece, ela reflete. Somos atraídos e atraímos aqueles que estão em conexão, aqueles que estão na mesma fiação, na mesma aliança. Nós não conseguimos mais esconder o que vem do Senhor sobre nós. E aí é maravilhoso, é extraordinário, porque viver isso é um sonho de todo aquele que começa a caminhar com o Senhor. E às vezes, no começo da caminhada, a gente procura fazer com que essa luz seja visível. Eu preciso que as pessoas enxerguem que eu sou crente agora. As pessoas precisam ver em mim diferença. E quando a gente faz isso, é ruim, porque é algo passageiro, é algo mentiroso, algo falso. Mas quando vem do Espírito, é verdadeiro. E não precisa nem que a gente fale nada, porque essa luz, ela transparece, ela é mostrada de dentro para fora. Que maravilha! Aleluia. Pedras preciosas do Senhor nós somos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O próprio Deus nos amou, nos desejou, nos criou, nos perdoou, nos resgatou. E Ele nos transforma, nos prepara, nos aceita de volta. Ele nos deu seu Filho, a sua presença, sua graça, seu Espírito. Somos preciosos, porque temos aquele que é precioso. Nós não somos preciosos porque sou eu, Vanessa, não. Eu sou preciosa porque a pedra angular, a pedra preciosa é sobre a minha vida. Você é precioso porque você está firmado na rocha que é Cristo. E por isso nós nos tornamos preciosos. E não importa onde nós estejamos, nós somos preciosos. Nós somos levados, nós somos direcionados pelo Senhor para ir a lugares. E lugares esses para nós fazermos a diferença. Não para nos achar, não para nos mostrar, mas que a glória do Senhor seja manifesta através das nossas vidas. E o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, porque Ele faz transformações na minha vida, na sua vida e na vida daquele que ainda não conhece ao Senhor. Então, por isso, nós precisamos permitir que a luz de Cristo transmita de dentro para fora de nós, que essa luz seja irradiada e ela chegue aos lugares mais ocultos, aos lugares de trevas, para que haja transformação e restauração, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E mais embaixo um pouquinho, eu gostaria que os irmãos lessem Romanos 3, 28. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só, e aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Coisa linda, Senhor, eu amo ter aqui. Somos aceitos, resgatados por meio da nossa fé.
e não somente pelo que fazemos. Na verdade, nós não somos aceitos pelo que nós fazemos, não. Porque se fôssemos aceitos pelo que fazemos, quando nós fizéssemos errado, nós seríamos rejeitados. Não é verdade? Porque nem sempre nós fazemos o que é da vontade do Senhor. Imagine se nós fôssemos aceitos só pelo que nós fazemos a Ele. E quando nós não fizéssemos o que Ele agrada, a gente fosse rejeitado, como seria? Não é verdade? Seria terrível, seria terrível. Mas glória a Deus por isso que o Senhor nos aceita. E essa aceitação ela é válida para nós que já conhecemos ao Senhor e para aqueles que não conhecem. Porque se um dia aquele que não conhece ao Senhor se arrepender verdadeiramente e orar, seja lá onde ele estiver, com o coração voltado ao Senhor, ele será escutado também, assim como aquele que entra no templo e ora e fala ao Senhor, aquele que está fora também, ele pode orar e ele será escutado da mesma maneira. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ao longo da caminhada com a Trindade e a sua graça, às vezes, com ou sem intenção, retrocedemos no sentido de querer aceitar ou não essa graça. É como se eu preciso fazer algo, né? Para me punir um pouco. Eu preciso fazer acontecer. Não, agora eu não preciso mais fazer acontecer nada. Eu preciso crer, eu preciso entender que eu estou sendo direcionada pelo Espírito e continuar nessa caminhada. E eu estava lá hoje, lavando a minha louça e eu sendo ministrada pelo Espírito Santo. E aí eu falei, Senhor, né? Porque às vezes nós insistimos tanto em fazer com a nossa força. E aí veio o Espírito colocou assim, perguntou assim para mim: será que os nossos braços, meu e o seu, são mais fortes do que a mão forte do Senhor? Será que é? Não é, nunca foi e nunca será. Nunca será. Então nós precisamos entender que essa mão forte ela é poderosa, ela é suficiente para nós, para as nossas vidas e para todas as áreas das nossas vidas. Não há nada mais suficiente e necessário para as nossas vidas do que o poder de Deus sobre nós. Então que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus, pegar desse poder e aceitar Ele para nós, se envolver nessa graça e viver nela, caminhar sobre ela, viver, beber, tomar, comer, fazer tudo com ela e não se desviar do caminho de maneira nenhuma. E se vier pensamentos, se vier situações, o Espírito testificará, o Espírito levará novamente para o caminho que é esse, não tem mais para onde voltar, não tem como retroceder, porque o chamado é agora, o tempo é de avançar, é de crescer, não mais retroceder, assim como eu disse, né? E a esse tempo de aceleração, o Senhor nos convida, né? O Senhor nos convida a ser unificados e alinhados pelo Espírito Santo. E às vezes ainda nós estamos presos a dois tipos de situações: ou a escravidão do pecado, ou a religião e a lei. Às vezes nós nos deparamos fazendo coisas que nós já fazíamos antes de conhecermos a Cristo. E nós estamos nessa caminhada, assim como eu disse, nós estamos nesse processo de lapidação. Nós não somos perfeitos e puros ainda, porque se fôssemos ninguém estaria aqui. Mas é necessário que a gente entenda que assim como a joia, ela foi tirada daquele lugar, ela foi lapidada, foi purificada, foi transformada e ela é levada para lugares para relojoaria, vamos dizer assim, a joalheria, né? Então ali, ele é uma joia preciosa, ele vai ser colocado num lugar de destaque, ele vai ser colocado num lugar que todos vão querer, vão ser atraídos a enxergá-lo. E assim somos eu e você. Quando nós estamos em Cristo, quando nós decidimos caminharmos com o Senhor, nós somos enxergados por muitos. E mesmo com que a gente não perceba, e o enxergar
às vezes pode se levar pelo sentido de ser exaltado, elogiado. Pode ser também, mas essa glória será dada primeiro ao Senhor. Mas também o enxergar é de que as pessoas estão nos vendo, igreja. Nós somos joias preciosas por onde nós fomos e nós devemos entender que eu sou cristã dentro da igreja, eu sou cristã na minha escola, eu sou cristã no meu trabalho, por onde eu for. Então tudo que eu faço será enxergado. E como eu tenho me comportado? Eu preciso que o Espírito Santo, não nenhum irmão, nem meu irmão, os pastores, não, mas que o Espírito Santo venha me mostrar o que eu tenho feito que não tem sido de agrado do Senhor. Porque quando nós fazemos coisas, tomamos atitudes, falamos coisas que não são boas, nós agimos de alguma maneira que não agrada ao Senhor, quando as pessoas olham, elas não vão olhar para a Vanessa. Elas vão falar, nossa, olha como a Vanessa, o que ela está fazendo? Não, vai falar, olha a crente lá. E aí eu vou estar envergonhando quem? Não é a Vanessa somente, não. É o nome do Senhor. Então, nós precisamos decidir ser verdadeiramente essas pedras preciosas. Então, há a necessidade de nós nos policiarmos quanto ao que falamos, ao que vemos, ao que ouvimos, ao que fazemos, ao que vestimos, a maneira como que a gente lida com o irmão, com o vizinho, com o amigo, porque aqui na igreja estarmos em comunhão aqui com os irmãos é muito fácil, porque estamos no mesmo pensamento, pelo menos assim eu quero crer. Mas lá fora, quando a gente se depara com pessoas que às vezes não compartilham da mesma fé, como que eu tenho me comportado? Como que eu tenho testemunhado o que o Senhor tem feito para que essa pessoa seja atraída também à presença do Senhor? Então nós precisamos que o Espírito Santo venha revelar a nós, porque às vezes nesse processo de lapidação vai ter que tirar rebarbas que nós não queremos. Nós precisamos permitir que o Senhor faça o que precisa ser feito, sabe por quê? Porque um dia vão olhar para nós como pedras preciosas e vão dizer, olha lá, essa pedra foi lapidada mesmo, e glória a Deus por isso. Não foi por ele, não foi por ela, foi porque Deus fez uma obra grande nessa vida. Então, testemunho, assim como foi dada a oportunidade aqui, não é somente um momento, mas é uma vida cotidiana com o Senhor. Aleluia. E eu tenho certeza de que assim como o Espírito Santo tem falado ao meu coração, ao meu espírito, ele falará com cada um aqui, com cada um em nome de Jesus, para que a gente possa se tornar uma igreja alinhada mesmo, para que a gente venha ter cultos, ter encontros impactantes, não para nós somente nos alegrarmos, mas para que esse mover seja estendido por onde nós estivermos, seja eficaz para todas as vidas que chegarem a nós. Então, para isso, existe a necessidade de estarmos alinhados, de tirarmos esses pecados de nós, que a gente se torne livres dessa escravidão, desses pecados, e livres também dessa religiosidade, dessa lei, que às vezes ainda ela tende a querer voltar, né? Então a gente, na maioria aqui, eu creio que todos aqui já experimentaram de viver pela lei e entendeu que não surte efeito, né? Então esses sacrifícios, eles eram eficazes antes e não são necessários mais hoje, porque nós conhecemos o sacrifício vivo e santo, que é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu gostaria que, eu tenho certeza, né? Eu não vou nem ficar me estendendo muito, porque eu sei que o mesmo Espírito
que habita aqui, ele habita aí. E esse Espírito, ele está no nosso meio, ministrando, ensinando, trazendo para nós a revelação da Tua Palavra, né? E eu sei que esse Espírito Santo, que ele é poderoso, ele vai ainda ministrar cada um. Ele vai nos levar para as nossas casas, ele vai continuar falando. Abra, assim como nós louvamos, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a Tua vontade. Então essa palavra, irmãos, eu fico muito feliz com o Senhor, porque é uma palavra de que Ele ainda traz a correção, mas Ele também traz o amor dEle, Ele traz a graça dEle. Ele quer somente que a gente viva de uma maneira leve, de uma maneira com que a gente não se preocupe de se sacrificar para entrar no Santo dos Santos, porque nós já estamos no Santo dos Santos. Então que essa palavra, ela venha falar com cada um, né? E eu anotei aqui, Deus enviou Jesus porque o povo não conseguiu cumprir a lei. Jesus enviou o Espírito Santo porque sabia que não conseguiríamos permanecer no caminho sozinhos. Ele está aqui, vive em cada um de nós, sem distinção, sem questionar merecimento, sem medir capacidade humana. Ele está e estará até a consumação, por amor a nós, e não por nossos esforços, mas pela fé que nós temos nele. Então, por essa fé, nós vamos sair daqui hoje convictos de que o Senhor tirou de nós todas as crostas, o Senhor tirou de nós todas as sujeiras, o Senhor tirou de nós tudo aquilo ainda que nos impedia de viver debaixo da graça, desse poder, dessa unção que já foi liberada. Em nome de Jesus, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que a gente pudesse orar. E tudo que eu disse está aqui na palavra, e o Espírito Santo testificará no seu coração ainda essa semana. Não tenho dúvida de que Ele revelará o que precisa ser tirado e o que precisa ser moldado na minha e na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra revelada. Eu te agradeço, Senhor, por essa graça maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Eu te agradeço pelo teu Filho. Eu te agradeço pelo teu Espírito. E te agradeço, Senhor, porque eu sei, Senhor, que nessa noite vidas aqui são tocadas pelas tuas mãos. E as tuas mãos são mãos lapidadoras, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como pedras preciosas, prontas, dispostas, Senhor, para ser lapidadas pelas tuas mãos. Vai retirando, Pai, de nós todas as crostas, todas as pedras, Senhor. Retira, remova, em nome de Jesus. Vai removendo, Senhor, o que ainda há em nós que tiver, Pai, nos impedindo de vivermos a tua plenitude, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós, remova, Senhor, e em nome de Jesus, vem nos encher. Enche, Pai, enche com teu Espírito, enche com a tua luz, enche com a tua glória. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nós concordamos que somos cheios
Senhor. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.